Vamos falar da Liga dos Campeões da Europa? Porque tem polêmica envolvendo Mbappé. De novo, pivô de mais uma polêmica no Paris Saint-Germain. Ontem o PSG empatou com o Borussia Dortmund, avançou às oitavas de final da Champions. E apesar disso, o Mbappé ficou visivelmente irritado com a postura da equipe nos minutos finais da partida, mesmo que a equipe estivesse avançando de fase. Para a gente poder contextualizar essa história aqui no Bate-Pronto, o PSG correu o risco de ser eliminado da Champions e dependia do resultado do outro jogo do grupo ainda, Newcastle e Milan. Se o PSG empatasse e o Newcastle vencesse em casa, o PSG caía fora da UEFA Champions League por conta dos saldos de gols. O empate do PSG serviria em caso de empate no outro jogo ou derrota do Newcastle. Como o Milan venceu, bastava o PSG não perder, que avançaria de fase. Nos minutos finais do jogo, ficou claro que os jogadores do Paris Saint-Germain sabiam da situação no outro confronto e colocaram o pé no freio. O técnico Luis Enrique ainda fez um sinal durante o jogo para o time, vamos baixar o ritmo, vamos ficar mais tranquilo. Daí veio a irritação do Mbappé, que ele queria que o seu time fosse mais agressivo, queria a vitória a todo custo. O empate já garantia o PSG nas oitavas de final da UEFA Champions League, mas não a liderança do grupo F da competição. Com o resultado final, a equipe francesa ficou no pote 2 do sorteio da próxima fase. Portanto, com mais chances de encarar alguma pedreira aí já nas oitavas de final. Imagens da transmissão do jogo mostraram o Mbappé visivelmente irritado, com o empate em 1-1, balançando os braços, reclamando bastante. E ele passou rapidamente pelo técnico Luis Enrique e ainda pelo diretor esportivo Luis Campos, sem trocar muitas palavras. O Luis Enrique deu entrevista falando sobre esse caso, o que aconteceu, o que se passou com o Mbappé no Paris Saint-Germain nesse dia de UEFA Champions League. Nós temos as aspas aqui do Luis Enrique. É normal para os jogadores ficarem frustrados. Nós tivemos 5 chances para marcar. 5 chances. Seríamos estúpidos se tomássemos um gol faltando 5 minutos para o fim. Quando um jogador está frustrado, é meu papel gerenciar os riscos, essa tensão toda. O empate servia para nós. Tentamos circular mais a bola para tentar chegar com alguma chance muito clara e sem tomar contra-ataque. A explicação do Luis Enrique. E tá aí. O PSG classificado, mas com tumulto. Vampeta, o Mbappé lá irritadíssimo com a postura dos companheiros, do técnico Luis Enrique, que mandou todo mundo lá abaixar a bola, ó. Vamos diminuir o ritmo. Velho, eu vou te falar, eu sou fã desse Mbappé. Ele pra mim, é o melhor jogador do mundo há 2 anos, mas ele também cria um problema, viu? Que francesinho chato, velho. Porque eu vou te falar, ontem eu tava vendo esse jogo e em algum momento do jogo, eles deu uma sorte danada que o Newcastle estava na frente, o Paris Saint-Germain estava sendo eliminado. Contra o Joelinton. Contra o Borussia. Isso. O Borussia estava ganhando o jogo. O Newcastle deixa o Milan virar. Quando vira, o Luiz Henrique recebe. Os caras estavam vendo ali, sai a notícia no placar. Eu estava vendo o jogo. O Luiz Henrique fica mais calmo, porque aí o Newcastle teria que virar de novo, se empata. Estava garantindo o Paris Saint-Germain na segunda colocação. O Paris Saint-Germain estava indo para a Copa... como é a outra lá? Liga Europa. Liga Europa. E aí os caras fez certo mesmo. Ele chegou até a virar o jogo. Mbappé impedido, fez um golaço, joga demais. Mas ele é chato, cara. Ele enche o saco. E o Luis Henrique não dá muita moral pra ele, não. O Luis Henrique bate de frente. O Luis Henrique é maluco. Todo mundo lembra, aquela Copa do Mundo que o Tassotti senta o pau na cara do Luis Henrique. Dá um soco no Luis Henrique, você lembra? Opa! Aquela Copa foi nos Estados Unidos, né? Que ele tomou soco nos Estados Unidos. 94. E o Luis Henrique tem personalidade demais. O Luis Henrique jogou demais no Real Madrid, foi um jogador que jogou muito no Real Madrid, no Barcelona, não engole sapo de ninguém, ele não engole sapo, não leva pra casa. E ele e o Mbappé ainda falando, no ataque da seleção francesa eu jogo mais porque aquele não me dá muita liberdade. O Luis Henrique vai e dá no meio dele. E o Luis Henrique não... E o que o Luis Henrique ontem fez foi certo. Tá classificando... Objetivo atingido. Tava fora. Teve um momento que tava fora. Quando o Milan vira o jogo... Eu digo, o Newcastle vai ficar. O Newcastle em casa, 56 mil torcedores. É uma torcida fanática da Inglaterra. Tava dando 1-0 o gol do Joelinton. Eu digo, vai ficar de fora o Paris Saint-Germain. Aí o Milan vai e vira. E aí garantiu. O Luiz Henrique veio naquilo e falou, E os caras fez certo, começou a tocar bola. É que ele é chato, mas joga muito. Craque demais.
Gosto muito do Mbappé, mas tem esse fator comportamental. Eu não entendi nada. Ele tem esse fator comportamental e todo mundo que passa pelo Paris Saint-Germain depois fala, é difícil lidar com ele e tudo mais. Piperno, sobre esse assunto, ele é tá com o Vampeta? Agora, ele também é um cara que tem tesão em jogar bola. A gente nota isso. O cara que entra em campo, ele quer ralar. E ele certamente deve ter ficado com medo aí de, se a gente tomar mais um gol aí... Não, se toma um gol... Fora, né? Se toma um gol, se tomasse um gol, ficaria fora. Pois é, então. O Milan passa... Esse era o mesmo, porque os dois terminaram empatados. 8-8. Aí foi no saldo de gol a diferença. Exatamente. Né? Terminaram com 8 pontos os dois. O cara, nós temos esse timaço aqui, não é pra passar esse sufoco, né? Então... Mas eles estão pegando o Borussia Dortmund já classificado, líder do grupo. Sim. Em casa, e a gente sabe a torcida, aquele estádio lotado. E é o futebol alemão, cara. Signal Iduna Park. Aquele estádio é maravilhoso. Agora, tá até comentando com o Pedrinho fora do ar. Essa fase de grupos teve a classificação de 4 times espanhóis como líderes do seu grupo. Real Madrid, Barcelona, Atlético e a Real Sociedad. E só 2 times ingleses avançaram. Sendo que o Manchester United e o Newcastle ficaram em último. Não pegam... Nem Liga Europa. Nem Liga Europa. E os 2 times da Alemanha terminaram em primeiro também. Os 2 times da Alemanha terminaram em primeiro e o Leipzig terminou em segundo. A Alemanha vai ter 3 times, assim como a Itália. A Itália vai ter também. Vai ter Napoli, Inter e Lazio. Então, uma Champions até aqui decepcionante para o futebol inglês, excelente para o futebol espanhol. E para o italiano também bom, né? Para os italianos também, que e para os italianos tá voltando. Outra vez, pela segunda temporada consecutiva. E na Itália é interessante, né? O sul da Itália, o norte da Itália e o centro da Itália. E para a Espanha, a única decepção foi o Sevilha, que também foi o 5º time espanhol a jogar a competição. E como foi o lanterna do seu grupo, não vai jogar nem a Liga Europa, a competição na qual ele é o maior ganhador. Liga Europa é praticamente, assim, uma sucursal do que faz o Valência aí, né? Aliás, o Sevilha. E dessa vez o Sevilha não vai para essa competição porque foi o último colocado do seu grupo. Vanderlei Nogueira, essa irritação toda aí do Mbappé, se justifica? Passou do ponto? Exagerou? Bom, a gente já sabe que faz tempo ele manda prender e manda soltar no PSG. Já entrou em rota de colisão com o Neymar, com aquela briga de egos lá, ainda com o Messi no time. O presidente da República ajoelhou para que ele continuasse e não saísse de lá. Tem uma série de coisas. Né? O Sheik veio com o seu avião particular para resolver o problema. Você sabe o que ele trouxe na bagagem. Né? Trouxe um monte de aquela notinha verde lá e tal. E, enfim. Fala alto essa notinha, mano? Essa notinha fala alto? Nossa Senhora, ele trouxe e ainda veio um avião reserva. Se não resolvesse, ele buscava lá no aeroporto a reserva. Então, ele tem muita força lá. É aquele menino que não aceita o não. Ele é muito eficiente, é grande jogador, namorado aí por... Né? Por quem? Para o Real Madrid pode namorá-lo. O Nogueirópolis não pode, mas o Real Madrid pode namorá-lo. Né? Ele sabe que se no momento a gota transportar, vai ter fila para tentar levá-lo. E só 2 ou 3 no mundo talvez tenham condições financeiras de poder levá-lo. Né? Então ele fala isso, é chato. Ele não se preocupa muito. Essa postura ele pode ter agradado metade do elenco e outra metade não. Mas ele não se preocupa, porque ele sabe que ele é intocável. Intocável e o povo está com ele. Esse ano. Esse ano não. É importante também ressaltar o seguinte: se o PSG tivesse vencido o jogo, terminaria na liderança do grupo. E em tese ficaria no pote 1. Né? Porque o PSG nos últimos tempos vem caindo, né? Ele fica no pote 1, no pote 2, ele é eliminado. Ele foi eliminado com o Messi, com ele, com o Neymar, não é pote. Fala, Viverno, vai lá. Não, porque ficando no pote 1, em tese, evita, né? Só para até uma pedreira. Claro. Evitar pedreira. Até como subsídio. Um jogador do porte dele, quando toma... As finalistas de novo do prêmio da FIFA. Isso. Ele, o Haaland e o Messi. Do porte dele. Quando ele criou uma situação.
ele deixa o treinador numa situação delicada. Ele é mais então, forte. Qualquer jogador estrelado ou um jogador simplório, tá certo? Quando cria uma situação pública, ele leva manchete negativa para dentro do clube. Se ele faz isso no vestiário, eu acho que desabafo cabe. Agora, publicamente, ele cria um problema. O técnico é obrigado a responder. Tá certo? Quer dizer, o diretor de futebol também fica numa situação que tem que dar algum tipo de esclarecimento. Você tem que pensar muito o problema que você cria e a manchete que você traz para o clube. É isso. Ano passado, o PSG caiu para o Bayern de Munique. No ano anterior, para o Real Madrid. Ambos nas oitavas de final. Sim. O Bruno Landi, que cuida do nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes, me mandou aqui. 18 para o Real Madrid, 19 para o Manchester United. Também. O Manchester United de uma maneira cruel. 20 foi quando eliminou o Dortmund ali. Eles estavam voltando, acho que o Neymar estava voltando de contusão. E aí foi o ano que o PSG chegou à final contra o Bayern de Munique, naquela Champions de pandemia, que teve vários jogos aí realizados em Portugal. É difícil a gente, assim, o Mbappé é um cara difícil de se lidar, mas também eu entendo que ele queria vencer para tentar fugir aí de uma pedreira já nas oitavas de final, porque ele pode pegar agora o PSG, pode pegar o Real e o Bayern, os times que eliminaram aí nas últimas 2 temporadas o Paris Saint-Germain. O sorteio, se não me engano, é segunda-feira, né? Eu acho que é segunda. Semana que vem o sorteio da Liga dos Campeões da Europa e tá aí, o Mbappé irritado e mostrou isso publicamente durante o jogo. Bem no finalzinho do ano, dia 27, 28, 29, 30, eu estava em Paris. Aí eu falei, aquela coisa assim de brasileiro, vou no peito e na raça tentar achar um ingresso em cima da hora lá para ver o jogo. E era um jogo lá do PSG contra um time pequeno lá. Aí pega o metrô lá pro Parque dos Príncipes, todo mundo no metrô, aquele monte de torcedor do PSG, aquela cantoria e tal, música sobre o Mbappé, cachecol Mbappé, camisa com o Mbappé atrás. Aí você chega lá nas cercanias do estádio, assim, 90% dos torcedores que usavam camisa do time, todo mundo com Mbappé nas costas. Aí você passa na loja lá, oficial de produtos do PSG, você encontra 1000 souvenirs, 1000 produtos Mbappé. E olha que não era por falta de estrela no elenco, né? A gente sabe como era aquele elenco estelar com Neymar e Messi. Mas assim, só dava Mbappé. A idolatria do cara para o público francês é um negócio que não tem preço. Então, realmente, ele deita e rola. Quando ele reclama, ele tem repercussão, que aquilo tem ressonância. E se ele ficou bravo, certamente são os outros que serão cobrados. Sem dúvida.